Certo? Então, eu gostaria de convidar neste momento o presidente, o senhor Carlos Eduardo Gouveia, presidente do Conselho de Administração da ABIS. Ele estará agora fazendo uma apresentação. Propostas para o desenvolvimento do Parque Industrial de Dispositivos Médicos. Então, por favor, senhor presidente, queira vir ao palco, por gentileza, o senhor tem a palavra para a sua apresentação. Muito obrigado, espero que vocês estejam aproveitando, porque as discussões têm sido excelentes, acho que extremamente proveitosas e vão gerar muito trabalho depois no decorrer aí dos próximos meses. Eu gostaria de trazer um pouco agora uma visão da própria ABIS e das entidades que as congregam, exatamente sobre as propostas que nós temos para o Parque Industrial de Dispositivos Médicos, mas abordando de uma forma mais completa as propostas que estão elaboradas e fazem parte de um grande trabalho. Para que todo mundo tenha claro, a ABIS é uma aliança de várias entidades que congregam o setor de dispositivos médicos e diagnóstico. E aí merecem destaque a Braid, a Advamed, CBDL, que é a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Ela existe desde 2011 e de lá para cá tem conseguido mostrar o espaço que o setor de produtos para a saúde pode e deve ocupar, não só na vida do cidadão, do paciente, mas principalmente no ambiente que formula as políticas públicas de saúde. Como já foi dito, a área de farma muitas vezes é confundida com dispositivos médicos. Isso nos traz enormes problemas. Por quê? Quando chega a hora de discutir o ônus, nós estamos juntos. Quando chega a hora do bônus, esquecem-se do setor. Isso sempre foi um problema e muitas vezes por desconhecimento. E por conta disso, desde lá nós tivemos a intenção, e acho que fomos bem-sucedidos em vários aspectos, na produção de documentos, de um advocacy positivo e muito bem estruturado para mostrar esse papel. Para esse biênio 2022-2023, o que nós temos procurado é exatamente produzir dados econômicos do nosso setor, trazendo índices que podem ser acompanhados por todos os senhores, estimular essa implementação, como foi muito bem visto hoje, de boas práticas regulatórias, trabalhar na implementação e aprimoramento das políticas de incorporação de tecnologias voltadas para o nosso setor, sem discutir algumas outras questões que são fundamentais, como a questão da reforma tributária, a resiliência das cadeias globais de produção e até cooperar, como vocês veem, com os órgãos nacionais e internacionais para a difusão da informação qualificada sobre o segmento. Um bom exemplo é o Boletim Econômico, e hoje nós temos o privilégio de anunciar a nova edição que saiu, 39, que estará mais tarde disponível no próprio site da ABIS. Ali vocês podem acompanhar dados econômicos do mercado e que mostram desde o próprio, por exemplo, consumo aparente para o setor e a evolução ao longo dos anos, como dados de produção, importação, emprego, de uma forma extremamente qualificada e muito bem produzida pela consultoria econômica que nos dá suporte, que é o Web Setorial. Esses dados podem e vão ajudar muitos na formulação de determinadas políticas e discussões, dando informações qualificadas e que são obtidas a partir de bases de dados públicas com o filtro de NCM e KNAI para o nosso segmento. E assim, indústria, distribuidores, importadores têm trabalhado dentro dessa cadeia produtiva com todos os outros atores para exatamente levar propostas concretas. E a gente não está falando de poucos, são mais de 15 mil empresas dedicadas ao segmento nessas diferentes fases da cadeia de valor. O setor como um todo representa mais de 11 bilhões de dólares, 140 mil trabalhadores diretos e mais de 80 mil produtos registrados na Anvisa, sempre lembrando que a mão de obra que aqui atua, ela é normalmente muito qualificada, ela precisa ter preparação, precisa contar com uma academia muito bem estruturada para dar exatamente esse suporte para o crescimento e desenvolvimento de determinadas inovações e mesmo ações aqui no país, e com um salário médio superior até por conta dessa qualificação. Então, isso como um fator econômico para o país é fundamental. E a gente gosta de mostrar que os dispositivos médicos estão, na verdade, em todas as nossas fases da vida, do berço ao túmulo, from cradle to grave, em inglês. Na verdade, a gente sempre vai ter algum dispositivo ou diagnóstico nos acompanhando, exatamente trabalhando na prevenção, trabalhando no monitoramento ou até no tratamento
muitas vezes, daquele indivíduo. E em que situações? Desde um controle de infecção hospitalar, num hospital, até de forma extremamente personalizada. A medicina personalizada hoje é uma realidade. O diagnóstico, por exemplo, ele consegue dizer qual vai ser a terapia mais eficaz para este paciente oncológico. Embora 90% aceitem determinado medicamento, aquela mutação genética vai levá-lo a uma, talvez, não utilização adequada. E aí, para ele, vai ter um produto muito mais focado. O monitoramento desse avanço e assim por diante, tudo isso é fundamental. E aí, dentre as outras possibilidades, merece o destaque, por exemplo, do e-health. Cada vez mais, a parte de tecnologia da informação está presente, seja como um software, como um dispositivo médico, seja dando o suporte para essa interoperabilidade e integração de dados. E assim, dentro dessa linha de pilares, nós temos desde incorporação racional, como já falamos, a parte de regulação inteligente, a parte de apoio aos próprios reguladores e, dentre outros, sem esquecer ética e compliance. E a ABIS faz parte do Instituto Ética Saúde, que é, sem sombra de dúvidas, o maior exemplo de autorregulação dentro da cadeia de valor da saúde, acho que talvez do mundo, trazendo indústria, distribuidores, importadores, sociedades médicas, pacientes e operadoras, dentre tantos outros. Dentro desse universo, obviamente, o que a ABIS procura fazer? Tendo esses pilares muito bem concretos na nossa mente, nas nossas ações, a gente procura olhar o futuro. E o futuro é extremamente fluido, cada vez mais. Na verdade, ele fica mudando constantemente. E se você não fizer o monitoramento apropriado, você fica, obviamente, ultrapassado, obsoleto. E essa é uma realidade que a gente tem que considerar. O ciclo de vida no setor de dispositivos médicos é de 2 a 3 anos. Ele é muito mais de inovação incremental do que disruptiva. Então é fundamental você acompanhar. E por quê? Aquilo que era ficção ontem, na verdade hoje é realidade. E quem não lembra do Dr. Spock e Jornada nas Estrelas? Era ficção científica, hoje já não é. Os vestíveis, os wearables, são excelentes exemplos também dessa evolução muito rápida que nós temos visto. No diagnóstico, às vezes a gente fala e pensa, puxa, o diagnóstico está tão moderno. E lembra dos grandes equipamentos integrados, verdadeiras fábricas de diagnóstico. Isso é realidade. Porém, às vezes, um dispositivo point of care ou teste rápido, ele já tem uma tecnologia tão aprimorada ali, que ele consegue dar uma informação precoce e precisa, para quem não tem acesso a uma instalação de saúde, por exemplo, nas suas redondezas. E aí a gente entra exatamente no tema do cidadão invisível. A gente precisa buscar o cidadão invisível onde ele está. Seja com uma solução muito simples, que pode ser um teste de monocromatografia, ou às vezes uma tecnologia de biologia molecular, point of care, e aí a gente já tem tantas. Dentro desse universo, a integração com dados é fundamental. Por quê? O próprio celular, hoje, já possibilita você ter essa troca de dados com o seu profissional de saúde, tendo a possibilidade de monitoramento permanente e trazendo o quê? A integração com grandes redes de saúde pública. A vigilância epidemiológica sempre foi uma função de Estado e muito bem cumprida, porém, cada vez mais a gente vê o cidadão como elemento ativo nessa situação. A pandemia trouxe essas possibilidades de você ter integração de dados. Então, todo laboratório, com uma situação de positivo para a Covid, tinha que se integrar e passar essa informação para o Ministério da Saúde. E a gente começou a ver, com o advento, por exemplo, do autoteste, que isso poderia ser também uma situação para o próprio paciente contribuir. Até acharmos o modelo vai levar um tempo, mas o fato é que isso já faz parte da mesa de discussão. Essa integração para você exatamente levar uma informação, mapear as necessidades e aí sim tomar uma decisão e uma ação adequada. Falamos muito de boas práticas regulatórias. E dentro dessa discussão foi mencionado, a doutora Daniela trouxe aqui também, a questão, por exemplo, da Cúpula das Américas. Esse evento foi um evento em que vários países se fizeram presentes e discutiram não só o pós-pandemia e como a gente podia, de fato, evoluir. Dentre
os compromissos assumidos, e aí mais de 14 países, inclusive o Brasil, e o Brasil estava representado pelo Ministério da Economia muito bem, das suas diferentes secretarias, nós trouxemos várias ações. Todas elas, de alguma forma, entravam no tema de saúde. E aí, no tema de saúde, a gente pode destacar o que eles chamam de localization, que é exatamente isso, tentar mitigar esse impacto da disruptura logística que nós tivemos. De repente, ficamos sem produto que vinham da Ásia, por exemplo, porque os aviões sumiram, não tinha mais navio, a produção não era possível atender a demanda, e com isso nós tivemos que, de fato, buscar alternativas, e vimos que estávamos a pé. Isso não foi só o Brasil, a América Latina como um todo. Então, dentre os compromissos da Cúpula das Américas, o Brasil assumiu esse de promover a saúde, não só pós-pandemia, inclusive na questão de assistência para a sua população, até pela questão das doenças crônicas não transmissíveis, que deixaram de ser monitoradas, isso 1. 2, buscar alternativas para produção, alternativas de produção regional ou local para determinadas áreas estratégicas, e para isso você precisa ter uma academia forte apoiando inovação e preparo para isso. E, finalmente, usar isso como elemento de apoio para o crescimento econômico e estabelecimento de relações comerciais com seus países vizinhos. É o que eles chamam do nearshoring. Esse nearshoring é vender para os países vizinhos dentro da região e trocar, na verdade, o comércio. O documento está aqui, são vários compromissos, mas que entram muito nessa área, e essa apresentação depois estará disponível e vale a pena conhecer. Agora, de qualquer jeito, as propostas elas acabam entrando em alguns itens, alguns setores. E aí as propostas, seja para o uso racional, incorporação racional de tecnologias, para ética e compliance, para regulação inteligente e para o aprimoramento institucional dos reguladores, dentre outras. Todas elas muito bem pensadas, já várias foram discutidas, e aí eu gostaria de trazer um resumo de pontos, e aí na minha visão, que eu acho relevante, e já preparando até um pouco o solo para o próximo painel. A discussão do complexo industrial de saúde aqui no Brasil, ela é fundamental e ela foi retomada agora este mês pelo próprio Ministério da Saúde. E essa discussão foi muito importante, porque para o próprio Ministério ficou claro que dispositivos têm que ter uma discussão adequada e separada de medicamentos. Nós não temos compras centralizadas, como é o caso de medicamento. Nós não temos, talvez, conhecimento ainda totalmente disseminado no país, nos centros de P&D e tudo mais, mesmo academia, da forma como talvez já tenha em farma, e que mesmo assim há discussões, né? O fato é que a gente precisa ter um novo modelo, e aí as associações reunidas com o Ministério da Saúde, nós conseguimos fazer um brainstorming e iniciar uma discussão para o novo modelo. O fato é que existe necessidade de uma visão mais ampla, em que a própria iniciativa privada pode e deve investir em novas soluções, em conjunto com o Ministério, e não necessariamente do modelo tradicional de PDP, mas sim um movimento um pouco mais aberto. E para isso a gente tem a possibilidade de criação, por exemplo, como vai ser feito agora na CBDL, com um observatório, que vai monitorar o real uso de produtos no campo, com georreferenciamento, para verificar onde estão os grandes gaps, e onde você pode, de fato, ter uma atuação mais efetiva, inclusive com ajuda para a formulação de política pública para aquilo. Esse tipo de observatório ele pode dar informação não só sobre o real uso e formulação, então, de propostas, mas também nos ajudar a ver quais soluções, dentro desse contexto de cada vez mais sair da doença e passar, sim, para uma mudança de quê? De prevenção. A prevenção ela é essencial exatamente para quê? Para mudar todo o aspecto. Mapear e identificar os hubs de inovação que já atuam em dispositivos médicos e diagnóstico, estruturá-los em uma grande rede de forma integrada e otimizada. Nós vimos hoje aqui o Inmetro, além do Inmetro, o TecPar, a Biotech Town, o Inova HC e tantas outras entidades ou estruturas na Paraíba, a gente vai ouvir também daqui a pouco o Eduardo,
que já estão trabalhando lá na frente, mas muitas vezes de forma isolada. Será que não competiria a uma entidade como essa ajudar a ter essa integração e cooperar? E essa cooperação entre academia, indústria e governo, ela é fundamental. Exatamente para quê? Para trazer saúde pública e integrar a políticas públicas de saúde. A discussão sobre novos modelos de produção e tudo mais, ela foi palco não só na cúpula, teve palco não só na Cúpula das Américas, como, por exemplo, no principal congresso de análises clínicas, onde foi discutido exatamente a tendência para onde o mundo está caminhando e a questão dessa ruptura, do problema logístico que foi causado. E lembrando que não é a primeira e não será a última pandemia. Teremos outras e estamos preparados? Talvez não. Então, dentro desse contexto, houve, inclusive, essa discussão que cresce de como você buscar opções regionais ou locais para alternativas dentro da saúde. A sustentabilidade, por fim, o último slide, ela é fundamental, ela é necessário que você alcance para ser algo que possa continuar inovando, trazendo mais produtos, e para isso a gente tem que ter um modelo tributário adequado. Teremos agora o senador Humberto Costa também participando da próxima mesa, e esse é um tema que interessa a todos. A discussão permanente sobre o papel dos dispositivos médicos, seja na questão de incorporação, mas também desincorporação. A gente tem que trabalhar de uma forma consistente e com uma remuneração adequada exatamente para continuar. Lembrando que a gente é promotor, sim, de terapias mais eficazes e que o setor de saúde ele deve ser elevado em todas as discussões, seja como promotor e gerador de crescimento econômico, como promotor de educação e ciência e indutor de cooperação econômica na nossa região. Então, eu trago aqui exemplos de trabalhos que já estão sendo feitos sobre os critérios necessários para a nacionalização de parte do suprimento das cadeias, porque, na verdade, o futuro, de fato, está em nossas mãos e a gente pode fazer toda a diferença. É isso que a gente espera e conta com todos vocês. Muito obrigado.